o Salmo de número 84, ele mostra que ele foi escrito por um israelita, a qual ele estava sendo impedido, estava impossibilitado de cultuar a Deus no templo. Ele não poderia ir ao templo. E aqui ele vai rasgar o seu coração para o Senhor, para Deus, não é? E ele vai descrever quem Deus é, assim, para ele. Eu lembro que um momento muito propício que refletimos acerca desse salmo também foi há alguns anos atrás, cerca de quase 5 anos atrás, em meio àquele contexto também de pandemia, que, na verdade, o Estado deu uma canetada e disse: ninguém vai para a igreja, a igreja não vai funcionar, e se for os cultos públicos, né, vai sofrer as consequências da mão do Estado. Enfim, eu me lembro disso, onde muitas pessoas, inclusive, lamentaram, porque teve a oportunidade de, durante o ano todo, ir cultuar ao Senhor e não aproveitou com aquela profundidade necessária, e depois, quando quis, foi impossibilitado disso. Então é sobre esse salmo que eu gostaria de meditar para com a igreja, e que essas aplicações, de fato, venham revigorar os nossos corações. Porque, às vezes, a pessoa acha que já sabe tudo. Eu já sei tudo, eu estou há muito tempo na igreja. Para que isso? Enfim, tantas coisas que surgem na cabeça do indivíduo. Mas quando nós meditamos a palavra do Senhor, o Senhor aquece o nosso coração, Ele nos fortalece, o Espírito Santo fala conosco. E aquilo que o Espírito Santo fala, querido, aquilo que o Senhor convence, ninguém vai tirar do seu coração. Portanto, o salmista vem agora, ele clama a Deus com todo o seu ser, não é? Ele demonstra aqui uma saudade do templo. Inclusive, na sua Bíblia, talvez eu explique assim: saudades do templo. E, queridos, eu quero reafirmar que é bem verdade que o culto a Deus, ele não fica preso a essas 4 paredes desse templo. Não fica, não é? Claro que não. E, na verdade, a igreja de Deus não é um prédio. A igreja também não é uma pessoa sozinha, não é? A igreja é o ajuntamento, é a reunião de todos os filhos de Deus, todos os crentes, não é? Eclesia, né? A palavra igreja, né? Do grego, que aí significa chamados para fora, mas no sentido que eles saíam das suas casas para se reunir em um local público. Então eles se reuniam ali, não é? Para tratar de assuntos inerentes a todos. E aí a igreja, quando nasce em Atos, se apropria dessa palavra grega, para dizer juntamente que os crentes saíram das suas casas e foram para um templo consagrado a Deus para adorar ao Senhor. Então, apesar então de Deus não ser limitado o culto a Deus a 4 paredes, nós não podemos desprezar, essas estruturas que foram consagradas a Ele. Deus, ele, inclusive aqui em Santa Cruz de Capibaribe, antes mesmo de ser cidade, em 1940, ele usa um militar, um soldado que também era músico, e começa um trabalho ali com crianças na sua casa, em 1940. E daí, a partir dessas crianças, os seus pais também chegaram, e eles assim então conhecem o Evangelho. E em 1948, claro que com a ajuda da PIB de Caruaru e outras igrejas, foi finalmente fundada a primeira igreja batista em Santa Cruz de Capibaribe, quando ainda nem era cidade. Já que a cidade foi emancipada anos depois, não foi em 48. Mas aí foi Deus que plantou isso, que deu esse prédio, essa estrutura, os terrenos que nós temos, os imóveis que a igreja tem. Foi Deus assim que deu. Então não pode ser algo desprezado. E Ele deu justamente para que fosse uma embaixada, para que o seu nome fosse engrandecido, para que o Evangelho fosse pregado. Ainda que nós vamos para a rua pregar o Evangelho nas nossas casas, no dia do Senhor, no domingo, nós nos reunimos nesse santuário, nesse templo,
para louvar e engrandecer o seu nome. Então, meus amados irmãos, quando nós olhamos agora, dito isto, o verso 1 e 2. Primeiro verso, o salmista diz: quão amáveis são os teus tabernáculos. Quão amáveis são. Será que você também pode, né, no seu coração ou com a sua vida, você pode demonstrar isso? Quão amáveis são os teus tabernáculos. Em outro texto está escrito: alegrei-me quando me disseram. Vão dizer o quê? Amém. Vamos à casa do Senhor. Esse é o sentimento, alguém que valoriza o culto público, o culto ao Senhor. E ele cita aqui, então, o verso 1 e 2, algo que demonstra alegria. Ele, na verdade, está cantando aquele hino, irmã Paula, o hino 15, que você cantou brilhantemente, exultação, não é? Então, o salmista, ele vem demonstrar aqui essa exultação, ele mostra que é um privilégio quando alguém está no templo, nos tabernáculos, ou no templo consagrado ao Senhor. Ele mostra que frequentar o culto é um privilégio, é o momento do crente exultar. Se o crente não se alegra em estar cultuando a Deus junto com os seus irmãos, com os santos, esse crente não tem o espírito deste salmo. Tem algum problema, amados irmãos? E é interessante que algumas vezes, enquanto pastor, às vezes eu tenho a oportunidade de conversar com alguém, dizer: você não veio, está tudo bem, por que você não pôde vir? E não foram poucas vezes que eu já escutei com muita sinceridade dizer assim: porque eu estava sem vontade, porque eu não estou com vontade. Agora, e para essas pessoas eu respondo: pois é mais um motivo que você deve ir. Porque quando alguém chega nesse estado de estar sem vontade para cultuar a Deus, participar do culto público ao Senhor, demonstra um coração que está bastante distante do Senhor, um coração cujo Deus não tem sido a prioridade, demonstra um coração com inclinação para o ego, né? O egoísmo. Está com algum problema porque não está vivendo de acordo com o propósito da vida. E o propósito da vida, querido, não se trata de nós, não se trata dos nossos caprichos, ou de Deus fazer o que a gente quer, ou de você exigir algo de Deus, ou de você reclamar com Deus, ou até se dirigir a Deus, até muitas vezes sem reverência, como muitos fazem, né? Que nem uma música antiga de uma pessoa que já foi muito famosa no tempo da minha infância, né? Aquela música dele, ela dizia: o cara lá de cima, como ela se referia, não é? Deus deve ter referência para você se dirigir ao Senhor, por mais que você seja íntimo de Deus, mas Ele é o Senhor, Ele é o seu Deus, nós somos apenas servos, temos que nos humilhar diante da presença do Senhor. É por isso que nós nos ajoelhamos diante dEle, é um gesto de humilhação. Ele é o nosso Senhor, o nosso Pai, o Criador de todas as coisas, e um dia todos nós iremos prestar contas a Ele. Como disse também Dr. Russell Shedd em um dado momento, uma certa pregação, ele falando sobre missões, e ele falou o relato de um missionário, né, o desejo missionário de ir para um lugar muito perigoso, onde havia canibais. E a pessoa disse: olha, missionário, não vá para esse lugar, porque você vai ser devorado. Aí ele disse: olha, pela sua idade, você também não está muito distante de ser também devorado. Só que você será esticado dentro de um caixão e será devorado por vermes. Porque todo ser vivo um dia vai morrer, e os vermes irão consumir, não é? Esse corpo frágil, essa habitação. Agora, se é um crente em Jesus, receberá um edifício, algo muito superior, não é verdade? Estará na presença de Deus, nos novos céus e nova terra, que é algo incomparavelmente melhor. Estará no paraíso.
do Senhor. Mas, amados irmãos, temos que viver para a glória de Deus e amar o culto público, querer participar do culto público, fazer de tudo que estiver ao seu alcance, né, para desfrutar do privilégio de cultuar a Deus. Essa deve ser a nossa ambição. Eu até, certa vez, eu não lembro qual foi o contexto aqui, mas eu brinquei com alguns irmãos. Eu disse: olha, eu só vou admitir a falta se trazer o atestado de óbito. Não sei se alguém lembram disso, né? Eu intimei os irmãos. Ou seja, é para vir de todo jeito, né? Então, queridos irmãos, nós sabemos que às vezes tem motivo de doença, não é? Que a pessoa fica inevitavelmente perde esse privilégio. A saudosa irmã Sula chorava todas as vezes que nós a visitávamos. Ela louvava o Senhor conosco na casa dela, porque ela não tinha mais condições de vir até o templo, e muitos não têm, não é? O meu neném, por exemplo, Caleb, está com febre, e a febre mal toma um remédio, já passa logo. Possivelmente vou ter que levá-lo na UPA, se ele não melhorar quando eu sair daqui do culto. Então, tem motivos que são plausíveis, mas muitas vezes é a pessoa mesmo que não tem mais desejo, que não tem vontade, ou acha que já sabe de tudo, que não precisa. Esse salmista, ele não entendia dessa forma. Ele dizia que a minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. Ele diz que o seu coração e a sua carne, ele exultam pelo Deus vivo. Tudo o que ele mais queria, que ele almejava, era estar mais uma vez no santuário, no templo, louvando e adorando ao Senhor. Então, frequentar o culto, queridos irmãos, deve ser visto como um privilégio. Vemos agora no verso 3, que ele diz que o pardal encontrou casa. Tem até uma canção, não sei se os irmãos conhecem, Paula conhece essa canção, muito linda, antiga, né? Antiga. Eu me lembro que o autor dessa canção participou do Despertar 99, e eu pude participar daquele louvor em 1999, lá no Teatro do Centro de Convenções. Tinha meus 18 anos, acredito, 19. E é linda, né? O pardal encontrou casa, e andorinha ninho para si, onde acolhe os seus filhotes, eu, os teus altares, Senhor dos exércitos, né? Então veja, interessante que eu lembro que durante o momento da proibição da igreja se reunir, não é? E eu lembro que lá no nosso segundo templo no Cruz Alta, o que mais tinha era pardais, literalmente. E a irmã Solange, coitada, sempre sofria muito para limpar, mas limpava agora, depois estava do mesmo jeito. E até um dia desse ainda tinha, a gente fez de tudo, né? Foi isso, irmão Rogério, irmão Jonas, né? A gente fechou tudo, e ainda assim ele dava um jeito de entrar. Os pardais faziam questão de estar no templo consagrado a Deus. Já pensou? Eles tinham esse privilégio. A gente para ir tinha que ir escondido, não é? Não é, o Ávila? Parecia estar fazendo algo errado, né? Clamar a Deus para que Deus cure a nação, para que sare, para que acabe a pandemia, não é? Porque nós, antes de tudo, somos seres espirituais. Não é? Se é algo que deveria ser proibido, é alguém impedir um ser humano de prestar cultos a Deus. Isso está acima de qualquer coisa, isso é inegociável. Porque Deus é o Criador de todas as coisas, né? Ele está acima de todas as coisas, Ele é soberano. Meus amados irmãos, então, quando ele cita aqui os altares, né? E chama Deus de Senhor dos exércitos. Quando ele faz a comparação com um passarinho, ele está demonstrando humildade. É um coração humilde que almeja adorar ao Criador, ao soberano Senhor, ao Senhor que reina absoluto sobre todas as coisas. Ele demonstra essa humildade nessa comparação, ao ponto de invejar os pássaros que podem fazer seu ninho nos átrios do templo, próximo ao altar. Não é? E interessante que os sacerdotes e levitas, eles que trabalhavam e viviam nas imediações do santuário. Então o salmista também assim, ele demonstrava que gostaria de ter o privilégio que o sacerdote, que os levitas assim tinham para adorar ao Deus vivo, para adorar ao Senhor. Olha que interessante, ele chama o Senhor do Senhor dos exércitos.
Queridos irmãos, Deus é o Senhor dos exércitos celestiais. No culto de final de ano, no dia 31 para o dia 1º, nós refletimos aqui sobre aquele momento onde Eliseu, junto com o seu servo, o moço, foram cercados. De fato, foi um grande contingente, um grande poderio militar, um poderio bélico da nação inimiga, e queriam capturar Eliseu, porque toda vez que o inimigo tinha uma estratégia para ali prejudicar Israel, o rei de Israel, Eliseu previamente já sabia e já dizia para o rei: não passa por ali não, porque ali tem uma tocaia para você, então vá não. Eliseu, um homem de Deus, porção dobrada do profeta Elias, então ele alertava. Mas diz a palavra de Deus que quando aquele poderio bélico cercou o lugar que estava, era muito cedo, e o seu moço, a Bíblia não disse o nome dele, certamente foi o substituto de Geazi, que ficou coberto por lepra. Então, quando ele foi olhar ao derredor, aí ele viu tudo cercado. Eliseu tranquilamente ora a Deus, diz: Senhor, abre os olhos dele. E quando abriu, ele pôde agora ter uma visão celestial. Ele pôde ver agora uma visão, na verdade uma percepção espiritual. Tinha na verdade ali um exército do Senhor, o Senhor dos exércitos estava ali, e aí ele viu que muito mais eram os que estavam com ele do que contra ele. Então, queridos, há uma realidade espiritual que a igreja, que o crente não pode desprezar. Os anjos do Senhor estão acampados ao redor dos filhos de Deus, fazem parte do culto público. Já pensou se Deus abrisse os teus olhos nesse momento agora e você visse a realidade espiritual? Não sei se você estaria preparado para isso, mas há uma realidade, Terra e céus, existe uma realidade sobreposta. Basta que Deus abra os seus olhos para que você veja. Então, por isso que o salmista entende com essa profundidade e se refere a Deus como o Senhor dos exércitos. Amados irmãos, precisamos ter percepção espiritual. Quando nós olhamos ainda naquele contexto do tabernáculo, do templo, que tinha 2 altares, tinha ali primeiramente o altar de bronze e tinha também o altar de ouro. Então, o altar de bronze simboliza ali a morte de Cristo Jesus, já o segundo, a ressurreição do Senhor. Então esse conjunto representa uma obra completa do nosso Senhor e Salvador, que morreu em nosso lugar para nos salvar, para salvar nossa alma, para de fato nos dar a salvação, vida eterna. Queridos irmãos, quando a igreja se reúne no domingo, no dia do Senhor, é o mínimo que nós podemos fazer para demonstrar gratidão ao Senhor pela obra redentora de Cristo na cruz do Calvário. Cristo Jesus se entregou por nós. É interessante que, acho que hoje, nem todos estão tendo o privilégio, mas que, eu lembro quando era criança e adolescente, meu irmão também, Felipe, nós saímos da casa da nossa avó, irmã diaconisa Noêmia Paulo, e andávamos cerca de 1 quilômetro até chegar ao templo da Igreja Batista Central em Casa Amarela, e nós tínhamos o privilégio de ir como a canção da irmã Sula, com a Bíblia na mão. E nós com a Bíblia na mão, pela manhã íamos para a escola bíblica dominical, com a Bíblia na mão, à tarde íamos para o evangelismo, às 3 horas, geralmente 2h30, e às 19h30, durante muitos anos eram esses horários, íamos para o culto público, com a Bíblia na mão. E quando você está com a Bíblia na mão, é um testemunho, não é? Um testemunho público. Não é eu sei que hoje em dia muitas pessoas têm a Bíblia na mão, mas não têm no coração. Sei disso, mas eu falo para aqueles que têm no coração, e andam com a Bíblia na mão também. Hoje em dia todo mundo tem moto, tem carro, não tem mais o privilégio como antes, ou até mesmo não anda mais com a Bíblia, é um tablet, um celular,
enfim, eu particularmente não vou abrir mão da Bíblia e vou fazer mão de ambos os recursos. Mas, queridos, é um privilégio você ir cultuar o Senhor, mostrar ao Senhor a sua gratidão pela a sua tão grande salvação. Porque nós estávamos condenados ao inferno. Já pensou? Aí está o homem que era condenado ao inferno. Deus, pela sua graça, misericórdia, santo amor, Ele deixa a sua glória, Ele se faz gente, se deixa ser torturado e morto pelos homens. Aí está os mortos, os ditos eleitos do Senhor, não está nem aí para adorar a Deus, para cultuar, para cantar, para celebrar, está nem aí. Querido, o culto público deve ser algo inegociável. Eu sei que hoje em dia, com a internet e com um monte de ideologia que tem aí, talvez alguns ficam pensando, será que é assim mesmo que ele está falando? Porque desde a pandemia eu defendo que a igreja era assim para funcionar todos os dias. Por quê? Porque eu parto do pressuposto que primeiramente, antes importa agradar a Deus, depois os homens. Então, antes que alguém venha com alguma situação para mim, porque isso, porque eu estudo, porque a ciência, eu digo certo, mas primeiro vem a palavra de Deus. Isso é algo inegociável e acabou-se. Não tem conversa, não tem historinha, não tem invenção de homem. Primeiro vem a Bíblia, palavra do Senhor. Quando nós olhamos, queridos irmãos, muitos irmãos missionários, eles não têm o privilégio que nós temos. Se você for escrever algumas cartas para a Junta de Missões Mundiais, você trocar correspondência com alguns missionários, você vai ver. Inclusive tem missionários nossos que foram presos, e nem o nome dele, a Junta de Missões Mundiais pode dizer para preservar eles. E entramos com advogados, nós batistas, entramos com advogados, entendeu? Em países que são dominados pelos o islamismo, porque eles não têm isso de conviver os dois não, viu? Por exemplo, o Egito, que é muito conhecido, né? As pirâmides do Egito, né? Você não pode pregar publicamente o Evangelho. Você não pode. Se você fazer isso, você vai ser deportado. Se for brasileiro, pode até ser que aliviem com você, mas vão botar você numa van e vão mandar você de volta para o avião, para o Brasil. Você não pode. Entendeu? Não é... Queridos, não tem como querer aliviar. Tem religiões que eles não aceitam outras. Eles impõem. Não é feito o nosso. Nós respeitamos a individualidade de cada um. Quer ser de outra religião? Seja, você tem esse direito. Não tem dificuldade. Não posso garantir que você vai para o céu. Não é? Agora, outras não aceitam. E muitos missionários nossos estão sofrendo. Toda semana, alguma igreja na África, em algum país africano, em algum país do continente africano, toda igreja é tocado fogo. Matam crentes, não é? E todos os dias aumentam isso. Nós ainda aqui no Brasil temos o privilégio de cultuar o Senhor de portas abertas. Temos que ter o mesmo sentimento do salmista. Nós ainda, queridos irmãos, no verso 5 diz assim: bem-aventurado. O que é bem-aventurado, queridos? Vocês lembram? Feliz, mais que feliz, não é? Ou alegre, ou que alegrias. Não é da tradução mais fiel, não do grego, mas do hebraico. Que alegrias, né, no Salmo. Mas está certo, feliz também, ou mais que feliz. Não é? Então, ele diz isso. Bem-aventurados que habitam em tua casa. No verso 5 ele reitera: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, cujo coração se encontra os caminhos aplainados. Ou seja, ele valoriza o culto público. Infelizmente é muito fácil esquecer de dar o devido valor ao privilégio de adorar ao Criador, de adorar ao Senhor. Quando ele cita no versículo 5 os caminhos aplanados, não é? Ele diz de fato que a força está no Senhor. Agora o nosso coração tem que estar no Senhor. E os caminhos então finalmente serão aplanados. É uma vida de fato de fé, de dependência
do Senhor, uma vida de alguém que ama o Senhor, que adora o Senhor, que não negocia a adoração ao Senhor. Eles entendem esse privilégio que tem. Ou seja, ainda que haja dificuldades na nossa trajetória, na nossa vida, mas estando com o Senhor, os caminhos ficam planos. Ou seja, você pode estar em qualquer lugar, mas se o seu coração estiver no Senhor, você estiver com o Senhor é que vai tratar, não é de preparar o caminho para você, vai cuidar de você. Como diz a palavra do Senhor, buscai, pois, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o Senhor cuidará de ti onde quer que tu estejas, desde que o seu coração esteja no Senhor. Como diz também em Filipenses capítulo 4, versículo 13, posso todas as coisas, em quem? Amém, glória a Deus. E querido, o melhor momento de você dizer isso é justamente na dificuldade. Não é quando você comprar um carro novo do ano e você botar lá, posso todas as coisas. Não é assim não, ainda que seja Deus que lhe dê. Mas é na dificuldade mesmo, é na provação, entendeu? É nesse momento que você vai se apegar ao Senhor. Eu estou com o Senhor, eu adoro o Senhor. Eu não adoro pelo que Ele faz, como foi cantado hoje. Eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, não é? Então, Ele sempre será Deus, e nós temos que amar a esse Deus, viver para esse Deus, adorar a esse Deus, louvar a esse Deus. Queridos irmãos, isso é algo inegociável. No verso seguinte, ele vai falar agora da primeira chuva. Ele diz: o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênçãos, e o cobre a primeira chuva. Ou seja, a gente aqui sabe muito bem disso, não é? Eu particularmente ando muito a um local que fica a cerca de 25 a 30 quilômetros daqui. Quando chove é tudo verdinho, mas quando não chove, tudo seco, os animalzinhos magrinhos, né? É uma tristeza. Aqui pertinho, né? Eu digo, meu Deus, nem quando eu viajei para o sertão eu via desse jeito. Eu já viajei muito, de Recife para Petrolina, e claro que passando nas cidades, né, daqui para lá, na cidade do sertão. Inclusive, um dos piores que eu já vi, acho que foi Exu, que é conhecido como a terra de Luiz Gonzaga, né? Mas, meu Deus, terrível. Aquilo que ele cantava até um dia desse era verdade mesmo, é seca, seca mesmo. Mas ele fala agora aqui, meus amados, daquele momento quando passa essa estiagem, passa o verão e chega as primeiras chuvas. Então, tudo começa a ficar verdinho. É incrível o poder do Senhor, a natureza. Um pouquinho de chuva que vem já começa a ficar tudo verdinho. Então, a chuva do outono, depois da seca do verão, que vai trazer justamente essas flores, né? Olha a comparação dele que ele faz. O verso 7, ele diz assim: vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Ou seja, Sião é a ilustração para apontar para Jerusalém, onde estava o templo do Senhor. Então, quem sente Deus agindo em sua vida, ele vai demonstrar esse sentimento, né? Essa perspectiva do Senhor sendo para com ele. Isso quem? Isso é quem de fato ama cultuar ao Senhor, adorar ao Senhor. Querido, como faz diferença? Quando nós deliberadamente nós decidimos adorar, cultuar, participar inclusive dos cultos de oração. Como faz a diferença quando você está assim com o Senhor e vem a dificuldade? Você já vai estar preparado. Para quando você está meio fraquinho, meio distante, sem vontade de ir para os cultos, sem frequentar, e vem a dificuldade, eu não gostaria de estar no Senhor. É melhor preventivamente você ter uma vida de oração, de adoração, de cultuar ao Senhor. Toda oportunidade que tiver, aproveite, é porque você não sabe se terá a mesma oportunidade depois. Você não sabe. Nós não sabemos, queridos irmãos. Qualquer um de nós. Eu lembro que
estava lá no irmão, lá na irmã Maria, não é? Com o irmão, conhecido também talvez como o Neto, né? Estava lá jogando bola lá no Society, lembra? O senhor lembra? O irmão Cláudio. E aí, nesse mesmo dia, eu tinha um culto, eu tinha que pregar em um culto lá do pastor Domingos, na casa dele, de gratidão que ele tinha dado, eu tinha confirmado. E nessa brincadeirinha, eu querendo ser um menino, né, irmão Cláudio? Não se aquecia, só ia logo jogar, correr, né, pensando que eu sou um menino de 20 anos ainda, né? Porque a alma não entendeu isso não, mas o corpo já está reclamando. Aí eu quebrei o pé. Não foi nenhuma lapada que alguém me deu não, foi eu sozinho. Foi bom, já. E aí eu pregando com o pé quebrado, né? E aí eu não sabia até então que estava quebrado, estava o pé inchado, saí do culto, fui para a UPA. Depois eu tive que cancelar um culto que eu ia pregar lá em Jataúba também, no aniversário da Pia em Jataúba. Ou seja, você faz plano, faz agenda, mas você não sabe. Deus é que sabe. Por isso eu louvo a Deus pela vida dos irmãos que aqui estão. Mas eu lamento por aqueles que deliberadamente escolheram não estar. Lamento muito, muito. Porque com certeza eles não estão bem com o Senhor. Aqueles que não têm um motivo plausível. É triste. Olha o salmista ainda no verso 8, mais uma vez ele diz: Senhor dos exércitos, Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, presta ouvidos, ó Deus de Jacó. Então a primeira expressão, ele mostra a soberania divina, né? Já que Deus reina sobre multidões de seres celestiais. E quando ele fala agora o Deus de Jacó, ele mostra Deus como Deus dos indignos. Por isso que ele faz essa expressão de Jacó, né? Jacó era indigno. É nesse sentido. E ele humildemente ele clama: Senhor, eu não sou digno, mas eu clamo a Ti. Ouve a minha súplica, escuta a minha oração. Então o Senhor que habita nas alturas também é capaz de se relacionar conosco. E o objetivo é esse, querido. Deus lhe chama para um relacionamento pessoal com Ele. É pessoal você e Ele. É algo íntimo. É tão íntimo que ainda que algum irmão de repente olhe para você de cara feia, você não vai deixar de adorar ao Senhor. Ainda que você fique triste com alguma coisa que você viu na igreja, alguma palavra que o pastor falou, mas a sua intimidade é com o Senhor. Isso é algo inegociável. E você vai adorar ao Senhor na beleza da sua santidade. Inclusive essa é a única razão pelo qual nós somos conduzidos à presença de Deus. É porque o Senhor dos exércitos, Ele também é o Deus de Jacó. Ou seja, Ele quer se relacionar com aquele que é indigno, comigo e com você. O verso 9, ele diz: olha, ó Deus, escudo nosso, e contempla o rosto do teu ungido. Rosto do teu ungido. Quem é ungido do Senhor? Jesus Cristo. Esse salmo aqui já aponta para o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Queridos irmãos, quando Deus olha para nós, para derramar a sua ira, o que Ele olha para aquele que é justificado em Cristo, é Cristo Jesus. Quando Ele olha para você, Ele vai ver Jesus. Ai de nós se não fosse Jesus Cristo, o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Por isso que nossas orações é sempre em nome de Jesus. Ou seja, o salmista entende que ele não almeja algo em Deus por aquilo que ele merece. A salvação não é meritória, a salvação é pela graça. Graça é um favor imerecido. Não é? A Bíblia diz que não vem por obras. Não é para que ninguém de fato venha se tornar soberbo, venha se engrandecer com isso. Está lá em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9. Então o crente pede em nome de Jesus. Ele pleiteia não pelos seus méritos, mas sim pelos méritos de Cristo. O verso 10, ele diz assim agora o salmista: pois um dia nos teus átrios vale mais que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Por que esse termo porta? Porque faz referência aqui
justamente os filhos de Corá. Você tem que entender lá para o Antigo Testamento, lá para o Êxodo, não é? Então, os filhos de Corá tinham esse privilégio de ser como porteiros ali no culto ao Senhor. Eles estariam onde Augusto Ávila está hoje agora. Amém. Ou o diácono André quando abriu o templo hoje. Isso é um privilégio. É um privilégio, amados irmãos. Então, os filhos de Corá tinham o dever de ser o porteiro do templo. Então, essa é uma posição de honra, maior do que qualquer uma outra, porque está prestando serviço a Deus. Na verdade, cada crente é um servo do Senhor. Servir a Deus é um privilégio. Por isso, você que disse, olha, eu quero servir, eu quero fazer assim, assim, assado, que você faça desde janeiro até dezembro. Não é? Muitas pessoas disseram, se apresentaram, pastor, olha, o que quiser eu estou aqui. Amém, pois vá até o fim, sirva ao Senhor, dê o seu melhor, e não tem um serviço maior do que o outro não, viu? Não tem isso não. Se for para varrer, varra com alegria, porque é para o Senhor. Se é para pegar um peso, pegue para o Senhor, para a glória de Deus. Se é para andar, ande para a glória do Senhor. Se é para pregar, para cantar, dê o seu melhor também, que é para a glória do Senhor. Tudo que você fizer é para a glória do Senhor. Fale de Jesus para as pessoas. Há espaço para todos no culto público, na igreja do Senhor. Vimos agora, amados irmãos, o verso 11, que diz assim: porque o Senhor Deus é só o escudo, o Senhor dá graça e glória, nenhum bem sonega aos que andam retamente. Queridos, é como disse Charles Spurgeon, certa feita ele disse assim: as piores coisas de Deus são superiores às melhores coisas de Satanás. Interessante, né? Então, o sol, ele fala agora só o escudo. O sol, na claridade, não é? O sol, ele revela, é uma ilustração, onde ele revela o nosso pecado. Revela o nosso pecado, não é? Então, o Senhor é luz, e diante da luz, todos os nossos pecados, eles ali estão às claras, diante do Senhor. Não existe nada escondido diante de Deus. Nada, querido irmão, nada. Inclusive, se você está tendo uma vida dupla, uma vida de enganando do seu esposo, da sua esposa, do amigo, do pastor, da igreja, olha, eu não queria estar na sua pele. Pare agora mesmo com isso, pare na hora, tá? Até porque devemos temer muito mais a Deus, não é? Porque a Bíblia diz, não tema os homens, que podem apenas matar o corpo, tema aquele que pode matar e jogar no fogo. Então, procure resolver a sua vida com o Senhor, querido, para o seu próprio bem, para que você tenha paz no coração. Resolva a sua vida com Deus. Fuja do pecado, que é uma cilada, só quer prender, não é? É uma fraude, é uma mentira. É igual esses links, inclusive teve um link hoje aí no grupo da igreja, você ouviu, irmão Rogério, né? É um link, quando eu fui ver, o site foi criado faz 20 dias. Mas só em olhar você já sabia que era um vírus, né? Algum celular de uma irmã está infectado, saiu mandando para todo mundo no WhatsApp. Então isso é uma cilada, assim é o pecado. Você clica e ele rouba a sua vida, rouba tudo. Entendeu? O pecado, como disse Hernando Dias Lopes, o pecado é uma fraude. Não vale a pena. Quem está emaranhado com isso, é igual quando você está se afogando. Você se afogando, pula para respirar. Cada vez que pula, a correnteza puxa mais e mais e mais. É terrível. É melhor parar. Confessar o pecado, dizer logo, olha, é isso. E a partir daí para, beleza, chega, parou, agora vamos resolver as consequências. Mas tem que parar, tem que resolver isso. Então, amados irmãos, pior coisa que tenha caído nas mãos de Deus vivo, diz a palavra do Senhor. Então, o Senhor é sol, só que também é escudo. Porque o sol revela nossos pecados, mas o escudo nos preserva contra os efeitos dele. Como diz Efésios 6,16, né? O escudo, ele nos protege dos dardos inflamados do maligno. Ou seja, o Senhor de fato, ele não se agrada do seu pecado. Ele sempre levantou os profetas e levanta pastores hoje para denunciar o pecado, mas também oferece a sua graça.
Graça é favor imerecido. Ele está pronto a perdoar os seus pecados. Ai de nós, se Deus fosse nos retribuir segundo as nossas ações, ai de nós. Mas a graça do Senhor está acessível ainda a cada um de nós. Então, a Bíblia diz: se confessarmos os vossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Queridos, o que eu estou falando só entende quem tem percepção espiritual. Eu estou falando para as pessoas que Deus já tocou no coração. Porque quem Deus não tocou está perdido, está presa no mundo, está escrava do secularismo, né? Está presa, deixa a vida levar, a ideologia, as ideias do mundo, as coisas que viu na televisão, na faculdade, está perdido. Agora, quem foi tocado pelo Espírito Santo, como diz a palavra: se hoje ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Então, meus amados irmãos, escudo e graça são sinônimos, são representação aqui na verdade, de perdão. Sol e glória, né, corresponde aos benefícios da majestade divina que são compartilhadas com o seu povo. E o verso 12 diz: ó Senhor dos exércitos, mais uma vez ele se refere ao Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Querido irmão, é a suma do salmo: confiança em Deus. Uma pergunta retórica, não precisa me responder. Você confia em Deus verdadeiramente? Você precisa confiar a sua vida a Deus. E não é só uma área não, é todas as áreas. É desafiador, não vou negar. Para nós que nossa inclinação é pecaminosa, egoísta, é sim um desafio. Mas esse é o chamado: confie em Deus. Isso implica em todas as suas áreas serem subordinadas ao Senhor. Interessante que eu não combinei com a irmã Ana Paula aliás, só um hino que eu combinei, que foi exultação. Mas os demais eu não combinei. E quando eu vi a letra Meu Universo do PG, ele vai dizer algumas coisas que eu acho interessante. Ele diz que seja meu universo. É uma hipérbole, né? Mas ele demonstra o que está no seu coração. Que sejas tudo o que sinto e o que penso. Que de manhã seja o primeiro pensamento e a luz da minha janela. Que enchas cada um dos meus pensamentos. Eu quero ver alguém ter ansiedade com esse negócio aqui. Que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Jesus, esse é o meu desejo. Eita bênção. Ah, pensou? Não quero a minha vontade. Será que fomos sinceros quando cantamos aquele hino, essa canção? Não quero a minha vontade, quero agradar-te. E cada sonho que há em mim, quero entregar-te. Acabou-se. Ah, pastor, quer dizer que eu tenho que morrer? É? Tem. Estou me agradando disso não, pastor. Eu queria aquela pregação que eu determino que eu vou ter isso. Eu vou determinar para o universo conspirar, eu vou... Não é? Vi o pastor Mocelin dizendo para as pessoas, né, que tem essa questão de força de pensamento. Pensar positivo, tá certo. Você é o quê? Vendedora, certo. Qual é a tua meta de venda hoje? É R$1.000, certo. Pois pensa positivo para tu vender 1 milhão então? Aí é demais. Gente, só serve que for pequenininho, é? Vê a falácia aqui, esse negócio, né? Querido, Deus tem que ser o primeiro em nossas vidas. É a nossa maior riqueza. Tem que ser tudo que somos, que temos, que sentimos. Nós fomos criados para isso. O problema é que nós nascemos com a natureza pecaminosa e a gente acha que a gente é o centro do universo. O orgulho é terrível. Você percebe isso inclusive dentro da igreja, né? Porque é um monte de pecador mesmo, né? Pecador que reconhece que é pecador, que precisa do perdão de Deus. Você reconhece, por quê? Na igreja que você vai ver o defeito das pessoas, viu? Estou logo dizendo, né? Como alguém disse, é um monte de hipócrita na igreja. Não disse aqui não, em outro lugar, a gente escuta, né? Aí o pastor disse, e tem lugar para mais um, venha. Porque você vai ver
egoísmo, orgulho. Eu não vou deixar que o irmão faça isso comigo. Pensou? Orgulho. Não é? Você vê cada coisa absurda, porque é a natureza pecaminosa. Tem áreas da vida que precisa deixar Deus trabalhar. Deus tem que ser o universo, quanto mais uma outra área da vida, não é? O universo inteiro. Que seja tudo o que sinto, o que penso, né? Primeiro pensamento, que sejas meu universo, que a tua presença e o teu poder seja o alimento. Esse é o meu desejo. Eita glória, que assim seja, né, irmãos? Que seja a nossa oração. Por isso, queridos irmãos, feliz o homem que em ti confia. Confie sua vida ao Senhor. Portanto, que possamos frequentar o templo com a fé singela, com humildade, para a glória de Deus. Que possamos aprender a andar com Deus. Isso aqui é a síntese desse salmo. Que possamos crescer no conhecimento do Senhor, por meio de uma vida piedosa. E finalmente que possamos confiar no Senhor. Então, diante disso, só nos resta dizer sim, Senhor. Eu ouvi a tua voz. Sou grato ao Senhor pelo privilégio que o Senhor me concede de ter acesso à tua presença, de participar do culto público, de não deixar de congregar como é costume de alguns. Que é isso, pastor? Eu estou apenas citando Hebreus quando diz isso, né? Hebreus 10. Não deixeis de congregar como é costume de alguns. Antes admoestemos uns aos outros. Quanto mais agora que está chegando aquele dia, Jesus vai voltar. Que nesta noite, eu, você, cada um de nós, possamos ter esse mesmo amor que o salmista tinha pela casa de Deus. Que naturalmente será apenas a ponta do iceberg para mostrar que você verdadeiramente ama esse Deus. Confie a sua vida ao Senhor. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Não sei se a irmã Ana Paula ainda, Gilberto, a banda, não sei se a banda tem ainda mais um hino. Se tiver, eu queria dar a oportunidade. Porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Nova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Nova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque muito que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor. Porque muito que há dentro do meu coração
ser mudado, Senhor, porque muito que há dentro do meu coração necessita mais de ti, necessita tanto, necessita mais de ti, necessita tanto, necessita mais de ti. Amém. Vamos ficar de pé, igreja. Nós vamos orar. E é um momento de você refletir e resolver a sua vida com Deus. Você curva suas cabeças, faça a sua oração pessoal com Deus. O ano está começando, e como você vai começar a sua vida, né? Será que Deus falou com você? Será que você confia no Senhor? Você vai... O ano tem 52 semanas. Quantos cultos públicos você vai participar? Então, é 52 domingos. Você vai vir os 52? Se não puder estar aqui, vai estar em outra igreja bíblica. Inclusive, não procure uma igreja mais perto da sua casa. Procure uma igreja mais perto da Bíblia. Quanto mais bíblica, melhor. Mas resolva a sua vida com Deus. Confie no Senhor. Ame cultuar a Deus. Para ser parte desse culto público. Entregue-se ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, queremos te agradecer por tua presença neste lugar. Obrigado, Senhor. Obrigado porque o Senhor, de fato, nos exorta, mas também o Senhor nos acolhe, ó Pai. O Senhor é misericordioso, um Deus gracioso, um Deus bondoso. Perdoa os nossos pecados, Senhor. Que de fato a canção que nós cantamos, que o salmo que nós lemos e estudamos, que de fato seja também a nossa oração, Senhor. Possamos almejar estar em tua presença, ó Pai. Possamos ter um coração humilde, humildemente te buscar, ó Deus. Ó Senhor, tem misericórdia de nós. Somos carentes do Senhor, precisamos de ti. Ó Pai, que 2025 seja de fato de aqui por diante, não que vai ser um ano novo, mas que a nossa conduta vai ser nova, que as nossas atitudes serão novas. Nós precisamos e vamos fazer tudo diferente. Vamos ler as Escrituras Sagradas, vamos estudar, examiná-la, vamos te buscar, vamos te servir com mais afinco. O Senhor, ó Deus, é que vai determinar nossos planos, nossos sonhos. Nós subordinamos toda a nossa vida, nossa vontade, nossos sonhos, nossos desejos ao Senhor. Que o Senhor seja glorificado em todos os nossos pensamentos, em cada respirar nosso, ó Pai. Ó Deus, dirige nossa vida, perdoa, ó Deus, perdoa nossas faltas, ó Pai, nossa omissão. Tem misericórdia de nós e que possamos fazer tudo diferente, ó Pai. Abençoa o teu povo, a tua igreja. Abençoa cada visitante, ó Pai, que veio cultuar o Senhor conosco. Abençoa ricamente as suas vidas, ó Pai. Traz transformação também para as suas vidas, em nome de Jesus, Senhor. Ó Deus, abençoa a tua igreja. Que o Senhor nos dê uma semana abençoada. Amanhã, ó Deus, muitos vão acordar cedo e trabalhar. Tantos desafios, mas que o Senhor tome a frente, Senhor Deus. Que caia por terra toda e qualquer ingerência maligna, Senhor Deus. Ó Deus, e se tiver algo que o Senhor almeja, que possamos ser provados, mas que o Senhor nos revista do teu poder, para que possamos suportar, ó Deus, passar, possamos perseverar em meio às provações, em meio às tentações. Assim nós oramos e agradecemos por tudo, no nome de Jesus, amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todo o povo de Deus, hoje e sempre, amém. Glória a Deus.